Olá, que a paz de Cristo seja sobre a sua vida. Nós temos aqui mais uma palavra, é a segunda da série Vencendo os Gigantes, e hoje nós vamos refletir por que nós enfrentamos gigantes na nossa vida. E você fica aí até o final, Deus vai falar grandemente com você, da mesma forma que tem falado comigo. A palavra de ontem, eu senti grandemente a presença de Deus aqui nesse lugar onde eu estou gravando, e você vai sentir aí também. Então curte, compartilha, deixa seu like, coloca lá seu comentário, se inscreve no canal. Quero ver você lá fazendo parte desse time que também prega a palavra de Deus. Eu vou usar só alguns textos aqui, porque ontem nós lemos o capítulo 17 de 1 Samuel. Então hoje eu vou ler só alguns textos. Eu vou ler o verso 36 e 37 de 1 Samuel 17, que diz: Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. E o 50. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra, sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Aqui, ontem, né, eu falei sobre o gigante, o que é o gigante. Nós lemos vários versículos, podemos aqui falar e refletir sobre a palavra de Deus. Hoje, o que Deus vem falar pra gente é o seguinte: por que a gente enfrenta gigante? Sabe? O gigante é aquilo que você não pode dominar, é aquilo que você não pode lutar, é aquilo que está acima das suas forças, é aquilo que você precisa de ajuda, uma ajuda assim excepcional para você poder vencer, né? E eu citei vários exemplos que podem ser em várias áreas da sua vida, mas o gigante, muitas das vezes, ele se levanta na nossa vida espiritual, às vezes usando o inimigo das nossas almas, usando pessoas às vezes, né? Para nos prejudicar, e a gente tem que estar bem ligado com isso. Eu falei da importância de escolher as palavras, a importância do silêncio. E por que então que a gente enfrenta o gigante? O gigante não é para qualquer um. Não é qualquer um que vence o gigante. Nós vimos que no 1 Samuel 17, o exército de Israel, que era um exército considerado temido por muitas nações, um exército corajoso, um exército bem preparado, cheio de estratégias, o exército, quando viu o gigante, o exército temeu. A gente observa que o gigante não é para qualquer um enfrentar. Mas Deus surpreendeu o exército de Israel. Deus mandou lá um rapaz que não era do exército, que não estava acostumado ali a estar no meio deles, que não sabia nem como usar uma espada, não tinha físico para vestir uma armadura, ele não tinha uma armadura, mas de uma forma tão simples, ele lutou ali com aquele gigante com uma pedra e uma funda, e Deus deu a vitória, né? A gente vê que enfrentar um gigante não é para qualquer um. Davi, aparentemente despreparado, mas emocionalmente ele estava preparado. E olha o que a força que a pessoa tem por dentro no emocional. Deus reveste a pessoa de força. Às vezes a pessoa é magrinha, aparentemente fraquinha, às vezes ela não tem recursos, mas quando a pessoa ela tem coragem, ela acredita nela mesma, né? Davi ele acreditou nele mesmo quando ele disse: lutei contra o urso e o leão para proteger as ovelhas do meu pai. Eu não enfrentaria assim incircunciso? Sabe o que significa incircunciso? Que naquele tempo, na cultura judaica, os homens eles eram circuncidados até os 12 anos de idade, eles tiravam o prepúcio, né, da parte íntima, e ali significava uma aliança, um compromisso daquele rapazinho, né, até a vida toda dele, um compromisso com Deus. E aquele homem, ele era um filisteu, ele não era judeu, ele não confiava em Deus, ele estava ali desafiando o povo de Israel. E Davi foi lá, encarou aquele gigante com a funda, uma pedra, atirou na cabeça do gigante e matou o gigante. Desafiar gigantes não é para qualquer um. Davi estava preparado, né? Se você está enfrentando uma dificuldade muito grande, acredite, Deus ele tem uma coisa muito linda para entregar na tua mão. Deus ele tá te preparando, ele tá te capacitando para você enfrentar o gigante, que eu não sei em qual área da sua vida é, de repente uma doença, de repente um problema no casamento, um problema no trabalho, na vida profissional e financeira. Deus está te preparando para você
assumir algo muito melhor na sua vida, para você se tornar uma pessoa melhor. É por isso que você está enfrentando o gigante, né? Deus, ele está te forjando. Sabe o que significa forjar? Forjar é preparar, sabe? Forjar é capacitar, forjar o caráter, o emocional. Então, através da luta, da dificuldade, desses enfrentamentos que você tem na sua vida, Deus, ele vai, sabe o quê? Ele vai te forjando, te preparando para você alcançar níveis maiores. Foi assim com Davi. Ele enfrentou o urso, o leão e depois o gigante. Mas vocês sabem que tinha um propósito nisso aí? Deus queria fazer Davi se tornar conhecido, porque Davi era corajoso, minha gente. Mas Davi tinha enfrentado o urso e o leão lá no pastoreio das ovelhinhas. Poucas pessoas ficaram sabendo que ele enfrentava o urso e o leão. Davi já tinha sido ungido rei de Israel. Saul não sabia, porque Saul, ele tinha errado, ele tinha feito coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. E Deus falou com o profeta: vai lá na casa de Jessé e unge um dos filhos dele, que eu vou te mostrar quem é. Você vai ungir rei e você vai em silêncio, não vai contar para ninguém. No tempo certo, o meu servo vai tomar o trono. Deus estava preparando Davi para assumir o trono, mas Davi não era conhecido. Deus usou aquela situação de Davi enfrentar o Golias e já fazer parte da família de Saul, porque ele ia poder casar com a filha de Saul, ia poder ficar isento de impostos. Foi esse o benefício que Davi ganhou. Deus usou isso para fazer com que Davi começasse a ficar conhecido no meio do povo de Israel. Ele não ia ficar conhecido só como aquele pastorzinho de ovelhas que levava suprimento para os seus irmãos lá no acampamento. Não, Deus, ele tinha um propósito muito maior. Entende isso? Então Deus fez com que Davi ficasse conhecido e ganhasse o respeito de toda a nação de Israel, do exército de Israel, especialmente do rei, porque o rei não teve coragem de encarar aquele gigante, naturalmente, né? Olha o que Deus estava fazendo. Entende por que Deus permite a gente enfrentar gigantes na nossa vida? É porque Ele está te forjando, é porque Ele está te preparando para um tempo melhor, para um tempo maior, para vitórias que vão vir na sua vida. E existem situações que Deus permite você passar e de repente você pensa assim: meu Deus, eu estou sendo envergonhado, tem um monte de gente olhando para mim. Tem gente olhando para você, mas é porque Deus, ele tá te preparando para você servir de inspiração e para você ser bênção e para você receber a vitória. Portanto, se você está lutando, é porque Deus tem um tempo novo para você. Creia nisso, Deus está te forjando para um tempo novo, um tempo de vitória. Portanto, meu querido, minha querida, eu digo a você, se você está enfrentando gigantes, Deus tem um objetivo nisso. Deus tem uma vitória linda para te entregar. Lembra, quando eu falei aqui no início dessa mensagem que vai ter gente olhando para você, te observando e vai ter pessoas te admirando. Puxa, como pode essa pessoa enfrentar essa luta, essa dificuldade? E no futuro, quando precisarem de uma pessoa capaz, capacitada em determinada área, vão lembrar de você, que você lutou, que você enfrentou um gigante na presença de todos. E você vai ser admirado, você vai ser indicado para resolver situações e assim você ser abençoado. Olha, o que eu quero dizer aqui é que quando você está enfrentando o gigante e você não recua, você está dizendo o Deus que tem sobre a sua vida, a sua fé e a coragem que você tem, não é? E também que você está se preparando, você está sendo qualificado por Deus para dias melhores, dias maiores. Davi, como eu falei, ele estava sendo preparado para o trono. E ali ninguém conhecia Davi. Ninguém conhecia Davi, e Davi então, ele ainda passou um tempo, ele lutou contra o gigante ali no meio do exército, diante do exército de Israel, e ele ainda passou por outras situações,
outras situações. Depois ele foi parar numa nação inimiga para poder fugir do rei, porque o rei criou uma inveja dele, por ele ter a presença de Deus, ser uma pessoa iluminada, uma pessoa corajosa, né? Davi, ele fez coisas, ele teve coragem que o próprio rei não teve. Então o rei, ele começou a ter inveja dele. E num determinado momento ele teve que fugir do rei, abandonando até mesmo sua esposa, que era a Mical, filha do rei. Então, em tudo, Deus deu proteção para Davi, Deus deu livramento. E depois de um tempo de preparo, foram vários anos de preparo, Davi tinha se formado um homem, um guerreiro valente, corajoso, já estava forte, com seu físico desenvolvido, né? E ele volta no tempo certo, quando Saul morre. E Saul morreu porque Saul, ele não foi obediente a Deus, ele foi infiel a Deus, infiel à palavra de Deus. E Deus, ele então permitiu a morte de Saul e do seu filho também. Não ficou nenhum herdeiro ao trono, para que se cumprisse a palavra de Deus. E Davi ali, ele toma ali o lugar, o trono, né? Que era dito já por Deus, da parte do Senhor, já era uma promessa de Deus. Foram anos de preparo. Ele teve que enfrentar muitas situações difíceis. O gigante foi só um deles. Ele foi ameaçado de morte pelo rei, ele foi perseguido pelo rei. Ele lutou, ele encarou, ele venceu. Em alguns momentos, ele precisou se esconder para poder salvar a própria vida, porque foi o direcionamento de Deus dado por Deus a ele, mas ele venceu. E assim na sua vida também. Se você está encarando situações difíceis, gigantes na sua vida, acredite, Deus vai te dar estratégia, sabedoria, Deus vai te dar as palavras certas para você responder, Deus vai te dar sabedoria se você tiver de ficar em silêncio, Deus vai te dar sabedoria, vai te encher de coragem. Busque isso da parte do Senhor, porque Davi, ele buscou. Em alguns momentos Davi esteve triste, Davi, ele não tinha como adorar a Deus, e ele em alguns momentos ele disse: Senhor, restitui-me a alegria da minha salvação. E Deus ia restituir a alegria dele e fortalecia ele. Deus abençoa a vida de Davi e vai abençoar a sua vida também, tão somente se você confiar no Senhor e lembrar que Deus te deu uma unção de coragem e de ousadia e não uma unção de medo. Eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, honrado e glorificado seja o teu nome. Senhor, abençoa a vida dessa pessoa que está aí. Deus, que essa pessoa possa compreender que se ela está enfrentando lutas gigantes, é porque o Senhor tem algo grande para a vida dela. Não deixa ela desistir na caminhada, porque o Senhor tem algo lindo lá na frente. Talvez ela não esteja enxergando, mas o Senhor tem, o Senhor é fiel. E o Senhor hoje manda dizer que o Senhor tem promessa. E quando o Senhor promete, o Senhor é fiel para cumprir. O Senhor não é homem para falhar nem para mentir. O Senhor é fiel. O Senhor fez na vida de Davi e continua fazendo nos dias de hoje, vai fazer na vida dessa pessoa. Livre e guarda essa pessoa de todo mal, convence da justiça, do pecado e do juízo. E é assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida grandemente.